tantas crianças têm dificuldade de aprender divisão? Nesse vídeo eu vou te mostrar que às vezes o problema não é uma dificuldade de aprendizagem da criança, e sim da maneira como nós ensinamos. Uma vez eu recebi um menino para atendimento e a mãe reclamando que ele estava tirando nota baixa em matemática, estava com dificuldade de aprendizagem. Então eu pedi para ele levar para o atendimento a prova de matemática que ele tinha feito, pedi que ele lesse um problema de divisão e resolvesse sem usar uma continha, sem usar o algoritmo. Ele podia usar números, podia usar desenhos, e nesse processo ele tinha que ir me explicando o que ele estava fazendo. E adivinhe, é claro que ele sabia dividir, ele conseguiu chegar no resultado correto, né? Então, eu pedi para ele resolver novamente o mesmo problema, agora usando um algoritmo da divisão, que era aquela continha armada que a professora tinha ensinado na escola e que ele estava errando, né, ao fazer as atividades, ao fazer as provas. E aí, eu observei que ele não conseguia resolver na continha, ou seja, o mesmo problema, a mesma operação que ele conseguia resolver e chegar na resposta certa, ele não conseguia resolver por meio do algoritmo da divisão. Então, vejam, o problema não era a compreensão da operação de divisão, o problema não era a leitura e a interpretação do enunciado. O problema era operar dentro do algoritmo da divisão, né? Ele ficava confuso. Por que ele tinha que multiplicar e subtrair se ele estava resolvendo uma continha de divisão? E mais que isso, ele ficava confuso por não saber onde registrar os resultados que ele encontrava. Então, ele dividia, encontrava um resultado, mas não sabia onde colocar aquele número. Depois, ele multiplicava, ele sabia multiplicar, mas não sabia onde colocar aquele resultado, né? Então, essa avaliação foi fundamental para entender que ele sabia dividir, o único problema era resolver o algoritmo. E isso a gente conseguiu resolver facilmente, mostrando para ele como funcionava aquele algoritmo, qual é a lógica. Qual é a loja? A lógica. Por que tinha hora que ele tinha que multiplicar? O que significava essa multiplicação? Por que depois tinha que subtrair? O que significava aquela subtração? E depois que ele compreendeu essa lógica, ele conseguiu resolver a operação dentro do algoritmo. Vamos ver então como é que é essa lógica. Vou mostrar fazendo um exemplo. Vamos fazer esse exemplo com o algoritmo da divisão para a gente entender da onde vem a multiplicação, da onde vem a subtração, por que essas operações também acontecem dentro da divisão. Então vamos lá, nós vamos trabalhar com o número 26. Primeiro a gente precisa que a criança entenda que esse 26 são 26 objetos, né, que ela vai dividir em dois grupos. E ela precisa entender primeiramente que esse 26, ele é 20 mais 6. Então, essa decomposição dos números precisa ser trabalhada antes com as crianças, né? E a gente precisa trabalhar também um pouco de cálculo mental para a criança entender que dentro desse 20, se eu vou dividir em dois grupos, então eu posso distribuir em dois grupos de 10. E o 6, a mesma coisa. Se eu quero dividir em dois grupos, então eu posso dividir em dois grupos de 3. Ok, essa aqui já é uma compreensão de divisão, né? Mas vamos pensar nisso, então, dentro desse algoritmo aqui, que não é a continha armada, né? Que a gente chama na escola de continha armada. Mas ele vai ajudar a entender onde que eu registro o resultado da divisão, onde que eu registro o resultado da multiplicação e por que eles acontecem. Então, vamos lá. Quando a gente vai começar a dividir, a gente vai começar a dividir aqui pelo 2. Lembrando que esse 2, ele vale 20. Então, ele representa 20 livros desses que eu tenho para distribuir. Então, vamos lá, vamos dividir esse 20. Eu vou fazer um grupo de 10 e outro grupo de 10, né?
significa o quê? Que eu posso colocar 10 livros numa prateleira, 10 livros na outra prateleira, certo? Então, eu coloco aqui. Já coloquei 10 livros em cada grupo, ou 10 livros em cada prateleira. E agora, eu vou multiplicar. Por que que eu vou multiplicar? Porque eu coloquei 10 livros em cada prateleira, então eu distribuí 2 vezes 10, que está aqui, né? 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Então, significa o quê? Que desses 26 livros que eu tenho para distribuir, 2 vezes 10 eu já distribuí. 2 vezes 10 são 20. Então, esses 20 livros aqui que eu tinha para distribuir, agora eu não tenho mais. Então, eu tenho menos esses 20 para distribuir. Então, desses 26, eu já distribuí 20, ainda tenho 6 para dividir, né? Esse 6, a gente já fez um cálculo mental com as crianças, a gente sabe que eu posso formar 2 grupos de 3. Por isso que é importante trabalhar bastante a composição dos números, a decomposição, porque isso vai facilitar na hora de fazer os cálculos mentais. Então, vamos lá, eu tenho esses 6 livros para distribuir e vou fazer 2 grupos de 3. Então, eu coloco mais 3 livros nessa prateleira, mais 3 livros nessa prateleira. E registro aqui, que eu coloquei mais 3 livros em cada prateleira, certo? Olha lá a multiplicação acontecendo de novo. Se eu coloquei 3 livros aqui, 3 aqui, então eu distribuí 2 vezes 3. 2 vezes 3, né? Então, 2 vezes 3 são 6 livros. Significa que esses 6 livros que eu tinha para distribuir, eu já coloquei 3 em cada prateleira. Então, eu não tenho mais esses 6 livros para distribuir. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, menos 6 livros para dividir. E não sobrou nenhum, porque a nossa conta deu exata, né? Eram 26 livros, deu 13 livros em cada prateleira e não sobrou nada. A gente não está dizendo que esse algarismo tem que ser trabalhado, né, na escola, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele ajuda a criança a entender aonde que ela coloca o resultado, né? E depois fica mais fácil fazer a transposição para o outro algoritmo. Então, aqui no 26 dividido por 2, ela foi subtraindo o que ela já dividiu, né? E aqui ela foi anotando o resultado. O resultado é esse aqui. 13 livros em cada prateleira. Agora, nós vamos fazer a transposição para esse algoritmo aqui, que geralmente é o algoritmo que a gente tem a tradição de ensinar na escola e cobrar, né, das crianças que elas resolvam com esse algoritmo aqui. Então, nós vamos fazer a transposição desse para esse aqui. Vamos começar o processo de novo. Eu tenho 26 livros para dividir em 2 prateleiras. Por onde que a gente começa a divisão? Pelo 2, né? Lembrando que a gente já trabalhou lá com a criança que esse 2 vale 20 porque ele está na dezena, certo? Então, eu posso fazer um grupo de 10, outro grupo de 10 e coloco 10 livros em cada prateleira, certo? Como eu coloquei 2 livros em cada prateleira, então eu tenho aqui 2 vezes 10. Eu registro aqui, né, que eu coloquei 10 livros em cada prateleira. E eu tenho 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Então, esses 20 livros aqui já foram distribuídos, não estão mais disponíveis para dividir. Então, eu vou colocar aqui que agora eu tenho menos 20. Então, desses 26, eu já distribuí 20, agora eu tenho apenas 6. Como é que eu faço isso nessa continha? A mesma coisa, eu tenho 2 dezenas para dividir. Lembrando que 2 dezenas é 20, isso tem que estar sempre em mente, né? Mesmo que eu esteja trabalhando com esse algoritmo, o valor que eu estou trabalhando aqui precisa estar em mente. Ok, esses 20 livros, eu vou colocar 10 em cada prateleira. E nessa continha, vejam só a importância de ter feito esse outro processo para a criança entender onde que vai o resultado. O resultado vai aqui. A diferença,
aqui do lado direito, né? A diferença é que agora ele vai ficar embaixo do divisor. E eu não vou mais representar o 10, porque esse 10 é uma dezena, né? Então, eu coloquei 10 livros em cada prateleira. Então, eu coloquei uma dezena em cada prateleira. 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou colocar aqui que é menos 2. Por quê? Porque eu distribuí 2 dezenas de livros, então essas 2 dezenas de livros não estão mais disponíveis para dividir. Então, agora eu tenho menos 2 dezenas e me sobram 0. Agora, eu preciso dividir os 6, que são esses 6 livros que estão aqui, certo? Então, eu vou fazer um grupo de 3, outro grupo de 3 e vou colocar mais 3 livros em cada prateleira. Nesse algoritmo, a gente registra aqui, mais 3 livros em cada prateleira. Nesse algoritmo, eu vou colocar embaixo do divisor 3 unidades de livros em cada prateleira, certo? Bom, se eu distribuir 2 vezes o 3, então eu preciso agora eliminar esses 6 que já foram divididos. Então, 2 vezes 3 é 6. Esse 6 já foi dividido, então agora eu tenho menos 6 para dividir e sobra 0. Aqui o processo vai ser o mesmo. 2 vezes 3, por quê? Porque eu já dividi o 3 em cada prateleira. 3 livros em cada prateleira, 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Então, esse 6 que eu ainda tinha para dividir, agora eu já dividi, já foi distribuído. Então, ele não está mais disponível. Então, agora eu tenho menos 6 livros para dividir. 6 menos 6, 0. Não sobrou nenhum livro, a conta está resolvida. E aí, eu olho para esse resultado aqui para fazer relação do algoritmo com a representação. Então, nessa prateleira eu vou ter 10 livros mais 3 livros, são 13 livros, e na outra prateleira também 13 livros. Está aqui, né? Que é o que a gente tinha calculado aqui para a criança entender. Esse processo, então, é para a criança entender. Entender por que a gente multiplica, por que a gente subtrai, de que lado que eu coloco o resultado, né? Entender o lado onde eu coloco o resultado facilita se eu passar por esse processo antes, porque a criança já está acostumada a colocar o resultado depois do sinal de igual, né? Então, aqui, essa transição aqui facilita para que a criança não crie essa confusão. Então, depois dessa compreensão, o algoritmo passa a fazer sentido, né? E a criança começa a entender o passo a passo, e o que significa cada passo daquele que ela está fazendo. E então o erro deixa de ser aleatório. E aí entra um ponto fundamental, que é a gente entender que se eu tenho que ensinar divisão, não é ensinar a resolver continha. Ensinar divisão é compreender as situações onde eu preciso dividir. E o algoritmo é apenas uma forma de representar essa operação que eu estou resolvendo, né? E a gente precisa ter em mente também que o algoritmo, ele é uma convenção social, né? E existem diferentes algoritmos em diferentes sociedades. Mas aqui no Brasil, a gente tem por tradição utilizar esse algoritmo que a gente cobra na escola. Mas ele não é uma verdade universal, ele não é a única possibilidade de representação. Eu te convido, então, a repensar as nossas práticas, né, de ensino de matemática para as crianças dos anos iniciais. Eu sou Daniela Guzzi, sou professora de anos iniciais, pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço apoio ao canal, curtindo, compartilhando, assistindo os vídeos, né? Para saber mais sobre o ensino de matemática nos anos iniciais. Até o próximo vídeo.